Pernambuco está de volta com o tema Profissão de Artista. Participam Hilda Torres, atriz, psicóloga e produtora cultural. Paulo de Pontes, ator e produtor cultural. Taveira Júnior, artista, produtor, diretor da Companhia de Teatro Galharufas. Bem, a gente ouviu e viu, né, no bloco anterior o Germano Raiuti falando um pouco sobre a trajetória dele. E ele expõe uma coisa, expõe um momento em que se trabalhava muito de uma forma não regulamentada profissionalmente, né? E que, portanto, você mesmo tendo talento, mas você estava dentro de um espectro, de um exercício amador da profissão. Não que o amador ele seja menor, né? Ou seja pior, seja inferior ao artista profissional. Tanto é que o TAP, né, o Teatro Amador de Pernambuco, ele surge com esse nome, né? Mas as coisas evoluem e existe hoje todo um mercado, como é o mercado de televisão, o mercado de cinema e o próprio mercado do teatro, onde essa legislação ela precisa ter um mínimo de parâmetros para poder haver uma relação digna entre patrão e empregado. Né? E o ator profissional, a atriz profissional são empregados. Então, eu queria, depois dessa minha provocação, começar aqui pelo Paulinho de Pontes, né? Já que Hilda foi a última a falar no bloco anterior, e a gente vai rodando. É contigo, Paulinho. Então, você falou tudo. Eu acho que os tempos correm muito rápido, né? E a invasão da indústria cinematográfica Tem aí a Netflix, que está entrando no Brasil, né? Tem aí as novelas, tem as redes de televisão que estão invadindo também Recife, Pernambuco, né? Cada vez mais produções que precisam do artista, que precisam de um contrato. Como acontece nas outras partes do mundo, né? E na época que o Germano, que ele trabalhou muito com o TAP, o Teatro de Amadores, era uma época mais romântica, né? Era uma época que ainda estava se descobrindo a questão do mercado cinematográfico no Brasil também, no mercado de de televisão, mercado de tudo agora, a internet, YouTube, tudo precisa do artista, né? Da imagem. A imagem é um produto. Então, se a gente não está cobertado com um registro para que se façam contratos, para que a gente seja acobertado juridicamente, antigamente não tinha muita coisa, não tinha isso. Então, você poderia fazer, né? Existe um ideal, ao menos me parece que existe um ideal, que é você viver da profissão. Isso. Da profissão que você curte, que você gosta, né? Infelizmente, no Brasil, algumas profissões, elas produzem uma dificuldade muito grande. Você ser escritor, por exemplo, no Brasil, é muito difícil ser só escritor. Assim como ser ator ou atriz também tem sido muito difícil. Mas essa dificuldade tem a ver exatamente com o fato de uma não evolução plena, né, para um estágio em que você seja percebido profissionalmente. E se isso acontece nesse momento, é como se a gente, ao invés de avançar, você regride. Você retroceder. Exatamente. Pois a gente perde também toda uma gama de benefícios sociais que qualquer trabalhador tem direito. Ou seja, auxílios maternidade, né? Aposentadoria, a gente emitir uma nota fiscal, sabe? Ser reconhecido como um profissional em carteira de trabalho. Então, à medida que a gente deixa de ter o registro profissional, a gente não tem como se situar como cidadão contribuinte e, por consequência, receber os benefícios que, né, um ator, por mais que ele trabalhe e ele, de repente, ele fica doente em casa ou precise de um auxílio de um hospital, de serviço público em geral, ele não vai ter como solicitar. Ele não tem como. Você vive só da arte, Taveira Júnior? Há muito custo e há muito trabalho. É produtor também. Né? Eu sou produtor, mas mas aquela coisa. Justamente, tem que se autoproduzir. Justamente, eu passei a ser produtor para que eu conseguisse me manter na arte. Eu sou jornalista também, mas praticamente eu nunca me dediquei ao jornalismo,
porque um dia eu cismei que iria viver de arte. Agora, evidente que o trabalho do ator só por ele, a gente não consegue se segurar. Então, você, quando é produtor, você inventa 1000 coisas, malabarismos, para que você consiga se manter fazendo arte e vendo as coisas acontecendo. Na medida que a gente faz um trabalho de produção, você se sente realizado porque você vê se construindo um trabalho de teatro e você acaba por se inserir também. Não é difícil Porque está dentro da área também, Porque está dentro da área. Você não deixa de ser um artista. Certo. Conclui logo, Paulinho. Então, é isso que eu estou falando. O produtor também é um artista, né? E hoje, assim, antigamente você tinha público que você conseguia viver. Os espetáculos eram de quinta a domingo, casas cheias. Hoje em dia você tem diversas opções de lazer que faz com que o público tenha outras escolhas e o teatro, ele acaba sendo talvez a última opção, talvez... Então, isso é muito sério, porque assim, ou você usa a tua imagem de ator, de artista de teatro, na indústria que vende, a indústria de comerciais, indústria que aí vai te pagar um salário, ou você fica dependendo do público ou das leis de incentivo, né? Hilda, o teatro na tua vida, ele é secundário ou paralelo? Bom, na minha vida, ele é prioridade. Ele vem à frente e é através dele... Mesmo da psicóloga? Porque aí a psicologia eu escolhi, quando eu escolhi para fazer o curso, eu já fazia teatro e eu pensei, qual é o curso que eu posso fazer que mais vai se aproximar? E era a minha expectativa, era a minha busca. E nessa minha busca eu me identifiquei com psicologia e realmente cada vez mais identifico o quanto o teatro é um espaço de transformação e de acolhimento, que também no campo da psicologia a gente vai trabalhar com acolhimento e com a perspectiva da transformação do ser. Isso. Que coisa linda. Pois é, quando você coloca isso, a gente fica logo imaginando o trabalho de preparação mesmo, né, de construção de personagem para montagem de espetáculo. Bonito, o quanto a gente tem que mergulhar no perfil, nos traços e psicológicos. Isso, é muito trabalho, então, assim, é muita pesquisa, né? E o generoso, né? Porque a psicologia, ela vai acolher. Hilda, você tem tido umas experiências não só no palco, você tem feito espetáculos em rua, né, intervenções, e tem ido também para a televisão e para o cinema. Então a gente vai mostrar um pouquinho de um curta que você participou, que foi A Felicidade Não É Deste Mundo, que é um curta de Séfora Silva, que também é diretora de arte, né? E que foi nossa diretora de arte, inclusive, em Por Uma Tecla, que você trabalhou junto com o Júlio Rocha e Sônia Bierbar, né? Mas, assim, a gente não vai ter aqui, nesse momento, Por Uma Tecla. A gente vai mostrar umas imagens de A Felicidade Não É Desse Mundo. A gente mostra e depois você fala como foi chegar a essa personagem, né? Utilizando um pouco, assim, dessas tuas experiências da psicologia. Tem tempo em que erravam a estrada, tropeçavam em perguntas ávidas de outras vidas, das vidas roubadas. A vida, em mim. A vida dá no caminho, mesmo este ferido aberto, como uma frase inacabada, balbuciada em linguagens de mistérios que só revela uma dor, sem tempo e sem tradução. Sem tempo e sem tradução. É contigo. Linda! É contigo, Hilda. E então, como que você sai da Hilda e chega nas várias personagens que te são oferecidas? Eu sempre penso que as várias personagens, elas estão em nós, que o mundo todo está na gente. De tudo, né? Da história do mundo, de tudo que a gente já traz herdando, cada geração vem herdando da sua ancestralidade. Eu penso que os personagens estão em nós, passaram por nós, numa rua, num encontro, numa escola. E quando a gente vai acionar aquele personagem,
a gente vai acionando e trazendo as referências que você tem, que é o encontro da vida entre as pessoas, né? E aí, fazer esse personagem é tocar em dor, né? Porque ela surta no momento em que ela perde o marido e o filho. Uhum. A gente tem uma imagem ali de Essa Febre que Não Passa, é a imagem anterior, né? A anterior. E aí foi um espetáculo que você teve várias companheiras. Foi Seronha, não foi Seronha Pontes, Hermíla Guedes, Mayra Joaquim, Nini Caldas, Lili, Eliane Rocha. Eu assisti. Lindo. Márcia Cruz. Esse aí é o Amor do Galo pela Galinha d'Água, direção e texto Samuel Santos. Nossa, sempre me diverti fazendo espetáculos lúdicos. E Soledad. Você teve um programa Opinião Pernambuco inteiro para falar sobre Soledad, não foi? Foi. E estivemos agora no Paraguai, no Uruguai, né, com o espetáculo. Paraguai, onde ela nasceu, Uruguai, onde ela militou. E vamos para Cuba, onde ela teve a filha. E a filha dela está viajando conosco. Está sendo uma experiência muito, muito importante para nós. Uhum. Vamos passar agora para Paulinho. Paulinho, essa tua trajetória como artista é uma trajetória que passa por muitos espetáculos, bem tanto longa, adultos quanto espetáculos infantis, né, para crianças, adolescentes, e depois você vai para a televisão, vai para cinema, enfim, aí tem todo um eu gostaria mundo, de experiências. De te falar que eu tenho outra profissão, mas eu não sei fazer outra coisa. Eu comecei com 14 anos teatro, né? Então eu não tive uma formação acadêmica, mas eu tive uma formação prática, uma formação na prática mesmo, aprendi tudo na prática, desde a adolescência. E eu não sei fazer outra coisa. Eu sei desenhar um pouquinho, né? Eu fiz artes gráficas na escola técnica, mas a minha paixão e a minha profissão e o meu sentido de vida é o teatro. Eu não sei, não me vejo em outro lugar. Fala um pouco pra gente como é esse processo de chegar a um personagem, a representar bem um personagem, que de repente ele vem de um outro lugar, né? Ele vem de um outro tempo, ele vem às vezes através de uma outra cabeça, que é a cabeça do autor, né, e chega até você e você retransforma, ressignifica. Como é esse processo? Tem gente do outro lado, né, que não faz a menor ideia de como consegue ser tão verossímil uma interpretação. Eu acho, por isso que eu falo, não é fácil, gente. Não é uma coisa que você simplesmente possa dizer que é artista e vai lá e tira um registro. Não é. É um processo muito doloroso, é um processo... E não é sozinho. Quando eu crio um personagem, eu preciso ouvir o diretor. Eu preciso ouvir uma proposta, eu preciso ouvir um conceito, né? Vamos aproveitando e fazendo o comentário relacionado com um pouco as fotos aí, que por estão exemplo, aparecendo. a Comédia Divina, o diretor teve que falar para mim que eu tinha que embarcar no universo demoníaco do Satã. Então, foi todo um processo de me transformar, de me... deixar a barba crescer, colocar uma lente que me deixasse asqueroso, que me deixasse um diabo mesmo. Aí já foi o Hamlet ao Molho Picante, que é uma comédia divertidíssima, com Rosi Campos, Gorete Milagres e um grande elenco, que foi uma brincadeira em cima do próprio Hamlet, a história do Hamlet contada pela cozinha. Aí já foi A Mulher do Trem, pelos Fofos Encenam, que também é uma comédia de circo, teatro, né? Que é uma grande brincadeira. E aí eu já tive que mergulhar de cabeça no universo do circo, né? Desde o início dos anos 20 e tal, quando o circo nem tinha chegado ainda. Aí já foi Assombrações do Recife Velho, uma adaptação de Gilberto Freire, por Nilton Moreno, também pelos Fofos, que aí eu já estava na minha praia, né? O Nordeste, o Recife. E aí foi outra brincadeira também de circo, teatro, da Corda para se Enforcar, também dos Fofos, direção do Fernando Neves. Que aí eu trouxe um pouquinho da minha experiência com a Trupe do Barulho, né? Que eu fui a madrasta. Aí é infantil, Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril, que aí também eu mergulhei no universo do clown, do palhaço, para criar esse personagem, que era muito divertido, muito engraçado. Aí já foi a televisão, foi uma minissérie chamada Amor Te Amo, que também... do Nilton Moreno, né? Do Nilton Moreno, direção de Flávia Lacerda, que aí também eu tive que mergulhar num universo mais asqueroso. Aí já é um fantasma,
que estou em cartaz com esse espetáculo. Pronto, vamos deixar para depois a gente falar um pouquinho mais sobre esse espetáculo, né? Vamos dar uma passadinha, vamos para o Taveira. Só lembrando aqui que o Nilton Moreno também é um artista que se desdobra, né? Ele, de repente, está aqui dirigindo Dorme de cabeça para baixo. da Cana, depois ele está fazendo o Morte Amo na televisão, depois ele está produzindo para São Paulo, produzindo para o Nordeste, né? Se vira. E aí, Taveira, eu queria trazer uma provocação, tá? Ele falava de um espetáculo em que existe toda uma densidade dramática para chegar ao ponto do personagem e falando também de situações em que o espetáculo ele entra no universo do riso, às vezes uma coisa mais lúdica, meio clown, né? meio palhaço do circo e tal. As pessoas devem ficar perguntando, quando você está nesse teatro dramático, denso, que você sofre com o personagem, é um sofrimento real? Aí significa que você está no teatro doloroso, você está sofrendo ou você está alegre ao mesmo tempo em que você está interpretando uma coisa triste? A alegria, ela não é exclusiva somente do espetáculo alegre, não, né? Sim. Não. Espera aí, o pessoal está pedindo aqui para eu chamar o intervalo. Então vamos deixar essa pergunta no ar, né? Aí você se prepara e na volta você mete bronca. Então, até já.